Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 20º dia para um Pentecostes pleno em clamor ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e da terra toda face renovai. Hoje nós vamos meditar sopro íntimo de Deus. É isso mesmo. O Espírito Santo é um sopro íntimo de Deus. Mas nossa reflexão, ela é precedida pela ladainha do Espírito Santo. Porque como um copo que ao cair gota por gota, ele vai se enchendo até transbordar, assim será na nossa vida. Gota a gota, nós iremos chegar ao Espírito, ao Pentecostes pleno. Nós vamos ser um rio de água viva dentro de nós. Jorrarão rios de água viva, porque é isso que o Espírito quer fazer em nós. Vamos rezar então a ladainha ao Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da igreja, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e caridade, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes
para suportar as perseguições pela justiça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós os rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 20º dia, sopro íntimo de Deus. O Senhor Deus modelou o homem com o barro da terra. Ele insuflou nas narinas um sopro de vida e o homem se tornou um ser vivente. Isso está no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O sopro de Deus é uma das imagens mais fortes para representar a ação do Espírito Santo na Bíblia. Existem muitas variantes desse sopro. A cena da criação no primeiro livro da Bíblia utiliza a palavra hebraica Neshama, que pode ser traduzida por hálito de vida. É um sopro íntimo de Deus que dá vida ao pó da terra. Isso está no 2º capítulo do Gênesis. Mas se voltarmos ao 1º capítulo, leremos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui a palavra hebraica é ruá, que significa vento. Aparece cerca de 378 vezes no texto hebraico do Antigo Testamento. A maioria delas se refere ao Espírito Santo. Em grego, no Novo Testamento, o sopro de Deus, em geral, foi traduzido pela palavra pneuma, e em latim acabou se optando pela forma Spiritus. É sempre este hálito vital da intimidade divina. Jesus retoma essa dinâmica da criação após a sua ressurreição e sopra sobre os seus discípulos. Jesus sopra sobre os discípulos. Vamos deixar que ele sopre sobre nós agora. Soprou sobre eles dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 22 ao 23. E como não lembrar que no dia de Pentecostes, junto com as línguas de fogo, soprou um vento impetuoso. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Seja o íntimo sopro do Criador ou a forte ventania de Pentecostes, o Espírito Santo é essa força dinâmica que movimenta tudo por onde passa e renova a face da terra e o coração das pessoas. Ao explicar essa dinâmica a Nicodemos, Jesus disse: o vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 8. O Espírito é brisa essencial e livre. Ninguém o vê, mas ele está presente. Ninguém o manipula, pois é ele quem nos co-inspira. Oremos pedindo essa graça que o Espírito venha sobre nós como um vento impetuoso, em línguas de fogo. Vinde, Espírito Santo, sopro íntimo de Deus. Ora lá bandari que tere baralai. Sois a força interior que anima o ser humano. Xerere bandari que tere baralai aralá. Ora lá baralai aralá. Que som das entranhas mais obscuras do ser. Ere que tere bandori catare haralabai aralá. Xerere bandara lá baralá. Inspirador dos profetas.
Xerere bandari ketere baralá yaralá. Sois a dinâmica que nos dará vida e movimenta. Ora lá bandari ketere bandarala baralá yaralá. Erere bandarala. Sacode os nossos tempos e desinstala os acomodados. Erele bandari ketere bandarala yaralá. Erere bandarala. Arejai nossos pensamentos e cede o respiro. Xerere bandari ketere baralá. E que nos dá fôlego para caminhar como irmãos. Xereketere bandarala baralá yaralá. Vem sobre nós, ó Santo Espírito. Xerere baralá yaralá. Vem sopro íntimo de Deus. Xerere bandarala baralá yaralá. Xereketere bandarala. Continue orando, porque nós continuamos unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.